Olá mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Zump. Hoje a gente vai falar sobre um cara chamado Estopa. Tá acontecendo alguma coisa muito esquisita dentro do cenário comum no socialista. Estão olhando o cenário evangélico, cristão, protestante, católico ao mesmo tempo e estão percebendo a necessidade de converter o cristianismo aos moldes comuno-socialistas. Bom, depois de Gregório do Vivier lançar o seu Jesus comunista, numa matéria que eu falei no vídeo anterior, onde Gregório tenta fazer parecer que Jesus Cristo era a favor das pautas comunistas, como se ele fosse a favor dos movimentos revolucionários que hoje estão aí pelo Brasil, manifestam todas as formas de pecado possíveis, tais como aborto, por exemplo, que é assassinato já previsto na lei mosaica, no Antigo Testamento. Agora saiu também um outro sujeito aí, chamado Estopa. Você já deve ter ouvido falar de Leandro Estopa num desses vídeos aí aleatórios que saem pelo Facebook. Leandro Estopa também saiu com uma tirada teológica, não? Ora, veja só, É engraçado, ver os comunistas se esforçando para tentar fazer parecer o cristianismo com alguma cor assim avermelhada, de comuno socialismo. Então ele saiu com um vídeo chamado Evangélicos Cristãos. E ele tenta fazer uma diferença entre evangélico e cristão. Dá pra acreditar num negócio desse? Ele tenta fazer uma diferença entre cristãos e evangélicos, como se isso não fosse a mesma coisa. Não, evangélico é uma coisa, cristão é outra. Vamos perceber. O próprio comentário, eu vi um dos comentários lá no vídeo, de um dos seguidores dele, falou assim: olha, Estopa, você fala bem sobre vários assuntos, mas esse assunto, não, você não foi bem, não. Uma das próprias pessoas lá do movimento dele estava dando conselho para ele parar de falar sobre assuntos teológicos porque não estava dando certo. Olha, a Bíblia diz que ela mesma é uma espada de dois gumes, é uma espada de dois fios, certo? Ela é muito afiada. Então uma pessoa tentando defender coisas erradas usando a Bíblia, ele vai se cortar, é o que vai acontecer. Essa é uma das maiores representações da palavra de Deus, aquela é uma espada muito aguda, que precisa ter a devida habilidade dada pelo Espírito Santo. Mas será que comunista, que defende aborto, defende bandido, defende movimentos, digamos assim, contraditórios ao princípio da palavra de Deus, eles têm essa habilidade, eles têm o Espírito Santo para manusear a palavra? Eu creio que não. Pois bem, e ele faz essa distinção entre evangélicos e cristãos. Olha só, para ele não é a mesma coisa, tem uma diferença. E aí, ele vai falar que quem é cristão autêntico, ele segue a Bíblia, como seu princípio de regra de fé, de autoridade. Mas, Estopa, esse é o princípio do protestantismo. O protestantismo, / evangélicos, ele segue a Bíblia como princípio de autoridade, certo? A Bíblia é regra infalível de fé e conduta, para o cristão. Esse é o princípio, meu querido. Se você não sabe, é isso, certo? A Bíblia é regra infalível de fé, acabou. É o princípio da sola escritura. É um princípio defendido amplamente pelo protestantismo e pelos evangélicos. E é o que define, por exemplo, essa é a crucial diferença, por exemplo, entre católicos e protestantes. É o princípio da sola escritura. A Bíblia é regra infalível de fé. Ponto. E aí ele vai falar um negócio interessante. Evangélicos jamais defenderiam alguém que prega abertamente o extermínio dos nossos filhos aqui da pátria, que são problemáticos. Ele estava se referindo aos bandidos, aos assassinos, aos estupradores. E esse alguém aqui que ele está falando é o Jair Bolsonaro. Ele estava usando a Bíblia para tentar atacar Bolsonaro, porque tem muito evangélico, inclusive eu, por exemplo, que apoio Bolsonaro, mas é lógico isso. E é que ele está dizendo que Cristo veio ao mundo para os cristãos. Mas peraí, se Cristo não estava no mundo ainda, como é que tinha cristãos no mundo? Não é uma coisa meio contraditória, Senhor Estopa? Não é contraditório? Quer dizer, já tinha cristão no mundo antes de Cristo vir ao mundo? Cristãos doentes. Quer dizer que os bandidos são cristãos? Eles seguem o evangelho? Eles já fizeram suas renúncias? Quer dizer, o evangelho implica renúncias profundas, a mudança de vida, a mudança de comportamento. Ele está aí dizendo que não, que você tem que aceitar o mal. Essa é uma linha de pensamento comuno-socialista empregada dentro de alguns setores teológicos, e aqui eu já fiz a denúncia, que é a teologia da libertação e a teologia da missão integral, que prega que a bondade é a aceitação do mal. E aí ele vai falar que nasceu no Brasil um tipo de evangélico
adoentado, sabe, de pensamento nesses últimos tempos, que acha que pagar dízimo e dar ofertas você pode controlar, manipular Deus e tal. E interessante, né, porque comunistas não creem em Deus, né, eles são materialistas, eles não creem em Deus, eles não creem no princípio bíblico. O comunismo é inimigo histórico do cristianismo, e aqui ele vem falar que, o cristão, surgiu essa categoria de cristãos com relação, né, de troca e tal. Mas vem cá, você sabia que até isso tem princípios bíblicos para defender isso? Ou seja, há uma discussão teológica sobre isso, sobre essa questão também, que isso não é totalmente condenável na Bíblia, como pensa alguns, certo? Ou seja, existe base teológica para fundamentar essa argumentação. Então, alguns elementos podem ser discutíveis na chamada teologia da prosperidade, mas ela não é de todo errada, certo? Como pensam alguns, se bem que algumas práticas o são. Mas aí ele vem falar alguns personagens, por exemplo, como Silas Malafaia, como Marcos Feliciano, que é deputado, e são resistências ao comuno-socialismo. A agenda, por exemplo, abortista, né? A agenda, por exemplo, que é anticristã, que quis proibir há um tempo atrás as igrejas de pregarem abertamente o evangelho. Quer dizer que é você que quer dar lição de moral, né, para os evangélicos? Quem é você para dar lição de moral para os evangélicos? Você nem evangélico é, você nem um seguidor de Cristo puramente é, porque se o fosse de verdade, abandonaria o comunismo. Não é possível ser comuno-socialista e cristão ao mesmo tempo. Não há possibilidade das duas coisas serem conciliadas. São antagônicos. O comuno-socialismo são precursores, certo, do reino do anticristo. É um governo materialista, puramente humano, que quer divinizar, né, trazer os atributos divinos para a pessoa, para um ser, para um governador ou para o Estado. Essa é a ideia toda do comuno-socialismo. Mas ele vai falar, mas o cristão que conhece a Bíblia não apoia Bolsonaro. Mas peraí, o cristão que conhece a Bíblia apoia Lula? O cristão que conhece a Bíblia apoia corrupto? O cristão que conhece a Bíblia, ele vai apoiar o erro sendo instaurado dentro do Estado? Acho que não. Agora vamos a um princípio aqui interessante. A Bíblia, em Romanos capítulo 13, e foi esse aí o recado que eu coloquei para ele lá, né, nos comentários do vídeo, ela diz o seguinte, que a justiça, certo? Que as pessoas que operam a justiça, esses arautos, né, da justiça, eles trazem na sua mão a espada. E diz o seguinte para os cristãos, não temam, não é? Porque vocês fazem boas obras. Não temam, porque a espada, essa espada que a justiça carrega, vai ser aplicada aos bandidos, aos criminosos, tal. Estou sendo dialético aqui, não é exatamente isso que o texto está dizendo com essas palavras, mas o sentido é esse. Então você que é cristão, você que é honesto, você não precisa temer a lei, porque você está sendo um cumpridor da lei, tá? Humana. Mas aquele que é bandido, aquele que descumpre a lei, esse sim tem que temer, porque a justiça traz na sua mão a espada, que está falando da pena de morte, certo? E eles são arautos de Deus para cumprimento da justiça divina, olha só. Pois é, senhor Estopa. A pena de morte está sendo legalizada aqui em Romanos capítulo 13. Ok, então, amigos do canal Zump, por esse vídeo é isso. É uma rápida discussão teológica sobre, aproveitando aqui o gancho do senhor Leandro Estopa, com seu vídeo Evangélicos Cristãos. Não sei o que ele quis dizer com esse título, mas tá aí. Ok, então, valeu por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Abração.